Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo? Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E agora? E o que vai ser de mim? E esse assunto? E esse assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura, e que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu. Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é tua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não diga que eu não tô falando com você. Eu tô parada no meio da rua. Eu tô andando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Hã? Ah, continua. Sem você, com você, a vida continua. A vida precisa continuar. A vida precisa seguir. Nós precisamos, em muitos momentos, nos libertar desses relacionamentos dependentes, desse relacionamento tóxico. Essa música da Marília Mendonça é fantástica. Olha como começa. Exagerado, sim. Sou mais você do que eu. E a ideia não é ser mais você do que eu. A ideia é ser eu. E de mim para você. Um equilíbrio. Quando eu coloco toda a minha vida na mão do outro, eu vou gerando aí uma dependência. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. Ou seja, eu vou sobrevivendo. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, né? Vivendo dessas migalhas que o outro me dá. Mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando que o outro faça por mim algumas coisas que seriam o básico de algumas relações. E quantas vezes nós ficamos nessa situação, sobrevivendo de olhares, de abraços, de lembranças daquilo que o outro foi para mim em algum momento. Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E esse assunto que não muda, como se ficasse uns pensamentos repetitivos na minha cabeça. Só fico pensando nisso, não consigo sair disso, como se a minha vida fosse limitada a isso, né? E nós precisamos compreender que a nossa vida não é só um relacionamento afetivo. A nossa vida é muito mais que tudo isso. Nós temos muito mais coisas para nos envolver. Nós temos vida pessoal, nós temos a vida familiar, nós temos a vida social, nós temos vida. E muitas vezes quando nós nos prendemos ao relacionamento, somente ao relacionamento, muitas vezes é isso que gera uma certa dependência, porque nós acostumamos tanto a fazer tudo com o outro, e depois quando nós temos que fazer algumas coisas sem o outro, nós sentimos esse vazio tão grande, né? Então a importância de nós cuidarmos dessa dependência, dessas situações que vão acontecendo dentro dos relacionamentos. E muitos relacionamentos assim vão se tornando relacionamentos abusivos, né? E esse assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, e vai virando o quê? Uma loucura, tortura, e daí eu já nem ligo mais para minha postura. E que se dane a minha postura. Não é verdade. Não dá para ser assim, para nós desconsiderarmos a nossa postura, o nosso posicionamento, quem nós somos, né? É importante que os nossos relacionamentos venham de encontro a isso, as nossas verdades, a nossa essência. Se eu mudei, você não viu, mas eu fiz de tudo, porque eu só queria ter você por perto. Mas o que aconteceu? Mas você sumiu, e daí é realmente isso. É tipo um vício que não tem mais cura. E agora?
De quem que é a culpa? Porque nós vivemos nessa ânsia de queremos responsabilizar alguém e de culpar alguém pelos fracassos, pelas fragilidades, pelas coisas que não deram certo na nossa vida. Sempre o responsável é o outro, a culpa é o outro, é do outro, né? E agora? De quem que é a culpa? E se nós pensássemos de maneira diferente, não existe culpados. Existem escolhas, ações, consequências, né? Existem mudanças. A culpa é tua por ter esse sorriso. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele? Vamos mudar essa palavra de culpa para responsabilidade? Por escolha? A escolha foi minha por me apaixonar por esse sorriso. Faz diferença? Né? E daí a coisa fica mais leve. Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. E eu tô parada. Quantos relacionamentos nos paralisam a ponto de não permitir a gente ir para frente. Não é que o relacionamento não permite. Nós nos colocamos nessa condição de paralisia. Nós precisamos ter um movimento, seguir em frente, caminhar. Estou andando no meio dos carros. O que significa isso? Quantas vezes nós vamos correndo perigos nesses relacionamentos? E eu não estou falando somente de perigos de desenvolver um relacionamento abusivo no sentido agressivo físico, mas também no psíquico. Quando os relacionamentos são agressivos psicologicamente, né? De xingamentos, de falta de respeito. Eu estou andando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. E nós precisamos compreender que antes do outro chegar na nossa vida nós já existíamos, nós já vivíamos. Então, se o outro não quer mais ocupar esse lugar dentro da nossa vida, nós precisamos dar a liberdade do outro ir e compreender que a nossa vida segue, que a nossa vida continua assim. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando. E agora é uma das frases mais fantásticas da música. Quem é você que eu não conheço mais? Escuta isso. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Exatamente. Nós vamos inventando situações no outro. Nós vamos criando situações para o outro. Nós vamos pintando o outro como se fosse o nosso príncipe encantado e como se a nossa vida não tivesse mais sentido e mais fundamento sem ele, né? Então nós vamos inventando, nós que damos o significado aqui na nossa cabeça. Sou eu quem significo as coisas, eu significo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é bonito, aquilo que é feio. Então nós precisamos cuidar com o significado que nós damos e o espaço que nós damos para o outro dentro da nossa vida, dentro desses relacionamentos. E hoje em dia, como existem pessoas que estão desenvolvendo relacionamentos abusivos, né? Porque colocam o outro como centro da sua vida. Então lembre-se de nunca se esquecer e sempre se lembrar. O centro da sua vida, a centralidade é você. E o relacionamento precisa se ter equilíbrio, dose, sem inventar, dentro da verdade, dentro das realidades. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E daí eu vou limpando isso e deixando as coisas mais claras. E eu vou compreendendo que antes mesmo de amar você, eu preciso primeiro amar a mim. Até porque ninguém dá o que não tem. Então eu começo a cuidar de mim, um amor próprio, e aí eu vou conseguindo colocar essas coisas no lugar. Tudo no seu lugar. Não finja que eu não tô falando com você. E eu tô parada no meio da rua. E eu tô andando no meio dos carros. Sem você a vida continua. Não finja que eu não tô falando com você. Eu entendo o que eu tô passando. Eu compreendo o que eu estou passando. Isso precisa fazer sentido para você. Compreenda o que você está passando. Entenda os teus sentimentos. Pensa, sente, cuide-se, ame-se. Compreenda os teus sentimentos e as tuas emoções. E dê um sentido todo diferente para o teu amor próprio, para a tua afetividade, dentro daquilo que faz sentido para você, dentro daquilo que te faz feliz.